Olá, meu nome é Karina Sérgio Gomes, eu sou jornalista e pesquisadora de artes visuais. Em ocasião da exposição Bora Lá, que acontece no segundo semestre de 2023 no Ateliê 397, fizemos uma série de entrevistas com agentes do sistema de arte que tiveram experiência ou moram em outros países. A entrevista que você vai assistir a seguir é com o curador angolano Marcos Ginguba, que fala sobre o sistema de arte da Angola. Então, Max, eu vou pedir para você se apresentar brevemente, né? O seu nome, enfim, sua ocupação e o que você tem feito, contar rapidamente socialmente como você se apresenta. Bom, me apresentando então, eu sou Marcos Ginguba, sou curador de arte baseado em Luanda, Angola, né? E venho exercendo esta função desde 2018, embora que antes disso exercia de forma, não diria informal, mas de forma não muito estruturada, né? Estava sempre circulando sobre programações de exposições, residências, conhecendo e tentando perceber mais ou menos como era este espaço, né? E onde eu podia me encontrar na cena da arte. E aí a curadoria acabou o melhor campo onde consegui me encontrar e entrosar, também por conta dos antecedentes que eu já vinha desenvolvendo, né? Aí, em termos de escrita, já vinha da literatura, da poesia, e ao mesmo tempo também já via da escrita reflexiva, né? Sobre questões sociais, a produção de artigos, sobre dinâmicas sociais luandenses, essencialmente, né? E depois também de um pouco da análise política que eu vinha desenvolvendo e da ideia de estar conectado à cultura já há bastante tempo. Encontrei-me na curadoria através de uma formação de escrita, de uma mentoria de escrita reflexiva e crítica, desenvolvido ou promovido pela Contemporary Hands, que é um magazine de artes da Alemanha. E esta formação foi em 2018. Depois disso, então, desenvolvemos o primeiro programa de exposição, ou a primeira exposição, que foi a exposição Qual o Futuro, né? 2019 foi um período mais de nos preparar para fazer as coisas, mas aí 2020, ainda na pandemia, desenvolvemos então a primeira exposição, que foi uma exposição virtual, que foi a exposição Qual o Futuro, e depois disso fomos desenvolvendo um ciclo de conversas com curadores, né? Por acaso desenvolvemos um ciclo de conversas também com curadores brasileiros, né? Então foi um ciclo de conversas que foi desenvolvido virtualmente. Isso nos permitiu compreender a prática curatorial de outros curadores fora do contexto angolano, né? Atualmente desenvolvi um ciclo de artigos à volta da cena de arte ainda no contexto da pandemia, né? Então, comecei perspectivando curadorias mais presenciais, curadorias físicas, né? Em que eu olhava para o espaço da arte como um espaço da atuação da produção artística e da atuação do pensamento crítico, né? E a partir daí então desenvolvi a primeira exposição física, que foi uma exposição no espaço cultural comunitário, num dos bairros de Luanda. Penso que no contexto brasileiro é muito a palavra periferia é mais presente, né? E para nós, Angola, a palavra bairro é mais presente, mas a significância é a mesma. A, a significância estrutural, arquitetônica é a mesma, né? Então, desenvolvi essa exposição nesse espaço e essa exposição permitiu-me também recriar o pensamento de produção curatorial, né? De repensar produção curatorial. Depois disso, a nível do coletivo LabCC e pessoalmente, havia ganho um fundo de arte, né? Que era um fomento à produção criativa em Angola. E esse fundo de arte, então, me permitia desenvolver uma exposição num espaço no centro da cidade. Aí, como opção, escolhi então a Galeria Movarte como espaço para poder desenvolver essa exposição. Porém, a galeria na altura estava fechada, né? Foi então que surge então
essa oportunidade de não só trazer a proposta da exposição, como também trazer a proposta de me instalar na galeria, certo? E aí essa oportunidade foi o boom de tudo para conseguir desenvolver muita coisa pela frente, né? Aí então entro na Galeria Movarte numa fase que ela estava sem nada, né? Então entro em novembro, em outubro de 2021 e a partir daí, então, começo a me ver realmente num espaço de arte, né? E na gestão de um espaço de arte, como um sítio em que a produção artística vive e, ao mesmo tempo, o pensamento crítico se desenrola, né? De fazer candidaturas para programas de arte, para fundos de arte. Vou pensando em formas de estender a minha produção curatorial não só a nível de Luanda como maior centro de produção artística, mas também a nível do continente e depois do próprio mundo. Ao mesmo tempo que eu olhei para a galeria como um espaço em que poderia se desenvolver mais dinâmica curatorial, não só a nível de exposição, mas também a nível de residência artística, a nível de ciclos de conversas, né, e debates à volta de uma cena de arte e, ao mesmo tempo, a nível de levar a produção artística para outros espaços, né? Bom, Marcos, e toda essa sua experiência que você vai me contando, você vai falando dos fundos, né, desse seu trabalho, de que tem que conseguir sempre para desenvolver esses projetos. Uma das nossas perguntas que a gente está fazendo para todo mundo é que como é que nesse sistema de arte aí de Luanda, de Angola, as pessoas são remuneradas, né? Aqui no Brasil, se você não trabalha numa instituição, geralmente curadores, pesquisadores, alguns trabalham em instituição, mas a grande maioria dos profissionais que trabalham no sistema de arte trabalham por demanda, né? São profissionais freelancers, que ganham por cada trabalho. O artista também geralmente é remunerado por um projeto, por uma venda de uma obra. Como é que funcionam os contratos de trabalhos de vocês aí nesse sistema? Bom, mas em termos de subsídio, de assalariamento, maior parte dos curadores acabam sendo pessoas que estão conectados com uma instituição, né? Que estão conectados com uma instituição cultural, assim vá. Outros são pessoas que têm trabalhos comuns, né? Que têm trabalhos afora da curadoria, como arquitetos, como pesquisadores, coisas assim, ou como consultores, né? No meu caso, eu ganho diretamente como curador da galeria, mesmo uma categoria dentro aqui da galeria, e curador permanente, que de segunda a sexta está aqui na galeria desenvolvendo o trabalho. A nível do LabCC, isso com a Movart, que ganha um salário mensal, né? Uhum. Contratado por esse período. A nível do LabCC, eu ganhamos através de comissões que vamos fazendo, né? Comissões de fundos de arte, por exemplo, que nós vamos fazer consultoria, que vamos ser jurado, ou ganhamos através de um fundo que nos permite desenvolver um trabalho depois de fazermos aí uma divisão de benesses, né? Mesmo ainda a nível da galeria, também vou ganhando como a pessoa que dinamiza as vendas de arte na galeria. E na maior parte dos curadores ganham desse jeito, ganham do jeito de que são eles que conectam o público e o trabalho do artista e conectam o artista e o colecionador à galeria e o colecionador e o comprador. E a partir daí, então, ele ganha benesses dessa venda, né? É uma Essa comissão. benesse, isso pode ser que ele ganhe a comissão, né? E essa comissão pode ser equivalente a 20%, a 30%, a 15%, dependendo do que foi este contrato entre o curador e a galeria, ou o curador e o projeto cultural ou curatorial. Porque também tem colegas curadores que ganham através de programas de residências, né? Em que a residência tem a duração de um único período e ele vai receber uma comissão de acordo a esse tempo que ele vai trabalhar para esse projeto de residência. Então, normalmente acaba sendo essa dinâmica. Na maior parte das vezes também os curadores localmente
conseguem se virar através de fundos de artes que vão ganhando, né? Ou através de iniciativas próprias de exposição, né? Que ele vai produzir uma exposição num espaço e aí acaba recebendo comissão da parte dos artistas. São mais ou menos esses modelos que permitem os curadores se desdobrarem por aqui. E você sabe como os artistas só ganham da venda, então. Porque tem eu entrevistei algumas pessoas de alguns países da Escandinávia onde o governo dá um salário para os artistas, por exemplo, né? Uau, É. uau. Mas por cá não. A maior parte do tempo os artistas ganham com as vendas, né? Por isso acaba tendo também uma relação meio conflituosa artista-galeria, porque o artista se vê perdido na comissão da galeria, ou na comissão do curador, às vezes. Então, a maior parte do tempo os artistas querem desenvolver vendas de forma própria, né? Para que ganhem diretamente com tudo que vai envolver a venda. Só que é sempre esta relação boa e conflituosa, né, com a galeria, porque o artista também quer que a obra dele vá para a galeria, porque a galeria tem um grande número de clientes maior do que dele, né? Mas também o artista não quer acreditar que vai dar os 50%, os 30% à galeria, né? Mas por cá os artistas ganham com vendas. E a grande curiosidade é que, embora não sendo um mercado muito, como eu diria, não sendo um mercado enorme, mas consigo perceber que os artistas conseguem se desdobrar nesse mercado, né? De forma independente até a maior parte das vezes, e que eles conseguem vender os seus trabalhos. Foi uma observação que uma artista em residência cá na Movarte fez quando esteve em Angola e percebeu que mesmo artistas que não estão conectados a galerias conseguem vender o seu trabalho. Isso é uma particularidade muito boa da cena da arte luandense, né? Embora com muitas dificuldades, porque agora também, olhando para aquilo que vai ser o dilema econômico, as artes vão saindo da quarta posição social, que vão baixando para a sétima ou décima posição social. Então, mas no geral é isso que acontece. Mas, bom, você está aí em dois eixos, né? Você está trabalhando num eixo comercial, que é da galeria, mas também nesse eixo independente com o Lab CC, né? Que não, Certo. teoricamente vocês têm que correr atrás dos fundos para executar os trabalhos de vocês. Existem políticas públicas, como editais do governo, seja de federal, né, do país, ou da província, né, estadual, ou da cidade, né, municipal. Como é que vocês fazem para conseguir financiar, né, os projetos de vocês? Existem fundos públicos ou são todos privados a quais vocês concorrem? Bom, na maior parte do tempo, o socorro, né, que nós encontramos os fundos privados internacionais, em que Angola está listado como um país receptor, por exemplo. Né? Então, a maior parte do tempo acaba sendo isso. E esses fundos acabam vindo, na maior parte do tempo, da Europa, ou da América, ou de outros sítios. Né? Internamente, existem fundos públicos, mas eles são muito fracos e muito pouco abrangentes, e circulam muito por ciclos. Né? Então, nós acabamos recorrendo mais a fundos externos para conseguir manter uma programação interna. Né? E às vezes vamos também atrás de instituições externas instaladas em Angola, como é o caso do Goethe Institute, que é o caso da Aliança Francesa, que é o caso também daquilo que vão sendo os fundos da arte que as embaixadas lançam, né, a nível interno. Então, acabamos explorando também isso. E essa dinâmica não é só do LabCC, também é uma dinâmica da galeria, contando que ela quer que a galeria desenvolva também programas sociais, né? Que é a residência, que é outro tipo de conversas e tudo mais. Então, vamos muito atrás daquilo que são os fundos das instituições diplomáticas. E num terceiro caso, são os projetos sociais desenvolvidos pelas grandes companhias, né? Sejam elas companhias petrolíferas, siderúrgicas ou coisa assim. Vamos atrás daquilo que são os seus programas sociais, porque percebemos que
o programa social destas grandes companhias, a arte entra no meio da palavra social, né? Então, aí conseguimos também obter alguma coisa destas instituições. E, normalmente, essas instituições, no caso das grandes companhias, não são credoras, né? Elas não cedem finanças, elas cedem mais material ou um certo apoio institucional ou um certo apoio do seu branding, né? Do seu merchandising, que nos pode ser útil para uma atividade ou coisa do gênero, né? Então, são esses três espaços onde as instituições de artes de Angola se desdobram para conseguirem manter a sua ação cultural. Bom, você é um curador trabalhando dentro de uma galeria. Aqui no Brasil, esse modelo de trabalho para curador é novo, vem surgindo de uns 2 anos para cá. Antes, os curadores só trabalhavam em instituições públicas ou privadas, mas de arte que não estava relacionada à venda, né, de trabalhos, né? Mas agora, de 2 anos para cá, tem muito curador trabalhando em galeria aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente, que é onde tem o maior mercado de arte, né? Como é que são essas relações entre as instituições públicas e privadas, colecionador, galerista? Como é que isso, como é que é? Porque existe um atrito ali também, né? Porque Uhum, o uhum, não sei como é que funciona o sistema, mas geralmente aqui no Brasil o artista começa a ser valorizado a partir do momento que entra numa instituição pública, o trabalho dele fica um pouco mais caro, mas os colecionadores também fazem parte dos conselhos das instituições, enfim, que tem as obras desses colecionadores, então sempre é uma relação que uhum, é um mercado pequeno, brasileiro comparado, sei lá, ao americano, ou ao chinês, ou ao europeu, mas que tem essas tensões, uhum. essas relações, né? E agora tem os curadores descobrindo esse espaço de trabalho dentro das galerias de uns 2 anos para cá. Como é que são essas relações? Atenção nessas relações aí na Angola, como é que é esse espaço, assim, né? Ocupar esses espaços, público, privado, colecionador, galerista, enfim, né? E as instituições? Me explica um pouco. Boa. Bom, o sistema de arte angolano é ainda muito virgem. Pronto, isso é um facto e que está a desenvolver aos poucos. Assim, o sistema de arte em si começa com iniciativa pública, né? A quando do período em que Angola se afirmava como um país de matriz comunista, então o Estado dispensava muito para as instituições culturais. E essas instituições culturais tinham essencialmente o seu fundo político e público, né? Bom, mas de um tempo para cá, essas instituições, como a União Nacional dos Artistas Plásticos, a Nacional dos Escritores, a Brigada Jovens dos Artistas Plásticos, a União Nacional dos Artistas e Compositores, diversas instituições que surgiram nesse período, de um tempo para cá, acabaram morrendo porque o Estado começou a tirar um pouco do seu papel nessas instituições. E acabaram surgindo mais instituições privadas, né? Aí existe um contato bom e não bom entre as instituições de iniciativa privada e as instituições de iniciativa pública, porque a dinâmica cultural acontece mais nas instituições de iniciativa privada e as instituições de iniciativa pública ficaram essencialmente paradas no tempo, ficaram paradas no tempo. São espaços em que artistas pretendem dar início da sua carreira, mas que não pretendem permanecer, porque sabem que vão ficar fechados naquele espaço, né? Ou vão ficar parados naquela instituição. Então, a relação boa é que as instituições privadas, tipo como galerias, vão atrás das instituições públicas como a UNAP, que é a União Nacional dos Artistas e dos Artistas Plásticos, para cooptarem novos talentos, sabe? E a partir daí, esses artistas acabam não fazendo mais parte desta organização. Uhum. Depois, as Essa- instituições, e a não boa relação é que as instituições privadas acabam sempre conseguindo se manter em detrimento das instituições públicas que cada vez mais vão declinando, né? E vão tendo perca dos seus membros, né? Depois também tem o facto dos colecionadores que
nos últimos tempos, não olham mais para o trabalho que é desenvolvido pelas instituições públicas, né? Pelas galerias públicas, como o caso da UNAP, e vão prestando atenção para aquilo que é a produção ou aquilo que é o trabalho que está a ser desenvolvido pelas galerias, né? E grande parte dos colecionadores compram das galerias e outros compram dos próprios artistas, né? E pronto. Em termos de coleções, por exemplo, a maior coleção é da Fundação Síndica de Colo, que pronto, é uma coleção herdada e também comprada nos ateliês dos artistas, essencialmente, e galerias também pelo mundo. Mas existem outros colecionadores que também vão tendo um pequeno conflito entre a galeria e o artista, porque, pronto, tens a galeria como um espaço em que o artista vai vender a sua obra, né? E a galeria existe de acordo resultante da obra do artista, ou ela sobrevive da venda da obra do artista. Então, claramente que às vezes a galeria vai sobrefaturar um pouco Uhum. o preço do artista. E isso, para alguns colecionadores, fica um pouco delicado porque ele quer comprar um pouquinho mais barato, né? E acaba tentando negociar diretamente com o artista. Então, cria essa relação meio que conflituosa. Mas também tem a galeria que quer dar um bom espaço de visibilidade do trabalho do artista e quer pôr o colecionador numa postura mais institucional, né? Acontece um pouco disso, mas não é um mercado com enormes conflitos e não é um mercado com enormes dilemas, com muitos problemas, né? No final do dia, tanto galerias públicas e privadas, tanto colecionadores e artistas, acabam formando um ciclo que se autossustenta, né? E se conecta. Essas uniões que você falou de artistas é como se fossem sindicatos, assim, as pessoas com. Uhum. É como se fossem sindicatos de artistas, né? Mas Uhum. que perderam muita autoridade, podia assim dizer, né? Elas existem, estão aí e conectam muitos artistas, mas que, com o andar do tempo, perderam essa autoridade institucional, né? Você estava contando, nossa primeira parte da nossa conversa, um pouco da sua trajetória e percebe-se que você foi muito galgando esses espaços conforme você foi criando os seus projetos e vendendo seus projetos, uma pessoa que foi lá abrindo o seu espaço, né? Como que é a inserção tanto de artistas quanto de curadores nesse sistema de arte? Assim, é preciso cavar muitos os seus espaços ou tem, sei lá, concursos públicos? Você sai da faculdade e vira assistente de alguém? Como é que é um pouco para eu me tornar um artista ou um curador e conseguir, enfim, entrar nesse mercado, no sistema de arte? Como é que é meio caminho assim? Tem um caminho lógico ou ilógico? Bom, para o contexto da arte angolana, é preciso seguir um caminho, é preciso seguir um percurso. Bom, já temos, felizmente, uma instituição universitária focada para as artes, mas realmente essa instituição, ou passar nessa instituição, não determina a tua inserção no ciclo de arte, né? É preciso mesmo que tu vais cavalgando aos poucos, né? Conhecendo pessoas, porque funciona muito sobre conhecer pessoas, conhecer instituições, conhecer espaços, conhecer organizações, passar por uma organização, né? Então, esse ciclo de arte se molda muito nisso. Participar em exposições, estar em residências, vai cavalgando nesse sentido, né? E a partir daí, então, tu ao seres conhecidos, ao perceberem, ao darem atenção ao teu trabalho, vão perceber a utilidade que tens para uma outra instituição, né? E aí então seres introduzido. Ou então também desenvolver diversos programas, né? Que vai chamando a atenção do público e do próprio ciclo de arte. E isso vai te permitir então conseguir se desdobrar e trabalhar em arte ou trabalhar com uma galeria, ou trabalhar com uma fundação, assim sucessivamente, né? Então, embora exista uma instituição da arte, mas realmente essa instituição não determina que ao terminar
a formação universitária, por exemplo, o artista vai conseguir trabalhar diretamente com uma galeria, sabe? Mas que o artista vai passar numa pequena galeria, depois vai passar numa exposição coletiva e excessivamente que as pessoas vão prestando atenção no seu trabalho, e isso poderá determinar a possibilidade dele estar ligado a uma galeria ou de estar numa grande exposição, numa feira. E o mesmo caso acontece com o curador e o próprio crítico de arte. Você estava falando que você fez uma reunião de críticos, né? Conseguiram, e você começou a escrever também. Qual que é esse espaço da crítica de arte hoje na Angola? Assim, vocês escrevem em jornais, isso ou é uma coisa muito nichada? Como é que funciona assim, esse espaço para crítica, para as pessoas ficarem sabendo do que está acontecendo, do que vocês estão fazendo na galeria, ou o que está acontecendo no museu? Ou um artista novo, para você escrever sobre um trabalho de um artista novo, onde é que tem esses espaços? Como é que funciona esse espaço da crítica? Bom, essencialmente ela circula muito na mídia, né? E aí tem o Jornal Cultura, o Jornal de Angola, alguns mídias convencionais que acabam sendo os maiores espaços de divulgação do pensamento crítico, seja em literatura, seja no contexto social, seja também nas próprias artes visuais e outras disciplinas, né? No entanto, esse campo da arte, que é a crítica da arte, não tem muita abrangência ou muito espaço, porque ela não é produzida de forma contínua, sabe? É no sentido de que este ano consegui publicar 3 ou 4 artigos, o próximo ano vou publicar 12 e tal. Existem algumas pessoas que autoafirmam, críticos de arte, que têm uma publicação contínua, por exemplo, no Jornal de Angola, que é o caso do Adriano Michins, mas acho que também já nunca mais vi um texto dele, mas pronto, também há um tempo que não acompanho o trabalho dele. Mas durante um bom período, Adriano Michins foi um dos maiores produtores de produção crítica de arte no Jornal de Angola, que é o principal jornal do país, e que acabou sendo a pessoa que mais se afirmou nesse campo a nível do país, né? Então, diria que essa produção de crítica da arte ainda precisa ter mais outros níveis, ainda precisa de mais produção crítica, ainda precisa de mais divulgação também, né? A curadoria já ganhou um espaço autônomo porque pessoas como eu e vários colegas acabamos nos afirmando nesse meio entre galerias e artistas, né? Agora é chegado o momento de que a crítica de arte tem que se afirmar ainda mais. Só para eu ter uma noção de escala de tempo, assim, né? Você está falando que vocês estão começando a se firmar agora como curadores. Você é jovem, quantos anos você tem? 27 anos. Então, são pessoas, então, 27 anos, são pessoas muito jovens, né? Sim. Antes de vocês começarem esse movimento, não tinha, então, um trabalho muito forte de curadoria? É uma coisa muito recente, é o quê? Dos anos 90 para cá, dos anos 80 para cá? Me deu uma ideia, assim, de tempo, de que esse Bom, mercado... eu acho que assim, a palavra curadoria, pois, tem que pegar aí há um artigo que eu escrevi sobre sistema de arte angolana, né? Onde eu esquematizo historicamente como começou e tudo mais, e um contexto atual. E aí me vejo a dizer que a palavra curadoria na cena artística angolana é muito recente no sentido de que eu acho que 2004 2006 foi quando aconteceu a primeira Trienal de Luanda. Eu acho que foi 2006 ou 2006 ou 2009, não estou a ver quem lembrar o nome, mas eu depois posso reforçar isso indo ver. Com o surgimento da primeira Trienal de Luanda, vai ser o período que a palavra curadoria começa a ganhar espaço, né? E isso vai ser na primeira década de 2000. Digo que é muito recente porque nessa altura é que começa a ganhar muito espaço. Uhum. 2013, a palavra curadoria em Angola ganha outra dimensão, 2013 até, ganha outra dimensão, porque foi nessa altura que Angola participa pela primeira vez na Bienal de Veneza, com a curadoria da Paula Nascimento, né? Então, a palavra curador, nessa altura, ganha um outro espaço. E eu, pessoalmente, ouço falar da palavra curador em 2015,
né? 3 anos antes de fazer, então, a formação. Agora, né, que vários jovens começaram a dar passos na produção curatorial e mais jovens começaram a usar esse título curador e mais pessoas também começaram a usar, é que a palavra curadoria ficou num nível estabelecido, né? Ao ponto de as pessoas agora já tentarem ter essa curiosidade de saber quem é o curador, o que é que o curador faz. E também ter uma gama de pessoas com esse interesse em poder desenvolver curadoria. Até uns que já se veem a produzir curadoria, mas que não sabiam que estavam nesse campo, sabe? Então, agora já posso dizer que a palavra curadoria ganhou os establishment, sabe? E quando você fala assim das galerias, o número médio de galerias que tem aí é quanto, assim? A média é de 5 galerias Uhum. e adiante são espaços adaptados às exposições, ou centros culturais que têm espaços para as exposições, né? E que têm galerias como tal. Yeah. Uhum. Mas das principais galerias, podemos citar 5 ou 7, a nível de Luanda, digo isso a nível de Luanda, né? Uhum. Uhum. E os outros são centros culturais com grandes salões que faz-se exposições. E o que você percebe, assim, bom, você era uma criança quando então começou a se falar em curadoria aí na Angola, né? Você cresce junto com o movimento que foi crescendo e se institucionalizando, né, praticamente. O que você percebe desse público que você cresceu acompanhando, assim, hoje as visitas às exposições são maiores, há mais números interessados, há um número maior de colecionadores. O que você percebe dessas pessoas, né, desse público de arte, assim, nesses últimos tempos? Bom, eu acho que hoje já vamos entrando numa fase que o sistema de arte vai se esquematizando de acordo ou com o olhar de outras realidades, né? Como a realidade sul-africana, que é a que muito nos inspiramos. Uhum. Já temos uma instituição universitária, temos um número de colecionadores maiores, porque durante muito tempo a venda de arte era muito informal, né? No sentido de que alguém ia no mercado e comprava um produto como qualquer. Hoje em dia já há uma sensibilidade maior na compra de arte e já existem muitos colecionadores também. Existem muitas galerias, a produção artística é muito afirmativa, né? Porque antes a produção artística estava muito focada no terceiro plano das pessoas, né? Então, eu tenho talento, tenho a capacidade de produzir arte, mas antes vou ter que me focar em ser um engenheiro, em ser um médico, coisa do gênero. E também o meu trabalho, o trabalho de outros colegas, vai dando a inspiração para muitos jovens se verem na produção curatorial, sabe? Se verem na capacidade de serem curadores, de produzirem, de estarem na galeria, tal. E também já vai surgindo mais galerias, também vai surgindo mais iniciativas de espaços de artes independentes também. Então, hoje em dia já posso dizer que estamos a encontrar um caminho para criarmos um sistema de arte melhor, né? Provavelmente vai faltar surgir uma feira de arte, vai faltar surgir uma bienal, vai faltar surgir. Pronto. Já temos um número de residências artísticas que permite a conexão entre várias partes do mundo e outros artistas, né? Pronto, então, talvez também pela próxima surgirem mais mídias da arte, como é o caso do Jornal Cultura, que existe, que tem sido maior no meio disso tudo. Então, eu acredito que agora estamos a entrar numa estrada para construir um sistema de arte melhor. E que já conseguimos nos desdobrar, né? Já temos artistas com muito bom trabalho na diáspora, aí pelo mundo, vários curadores que ganham prêmios, então já conseguimos nos desdobrar tanto no continente, tanto no mundo, né? Precisamos de novos passos, eu acho que agora estamos a entrar nesse caminho. E eu, pessoalmente, também vou me desenvolvendo nesse movimento todo que está acontecendo em Luanda, né? E que, para mim, está a ser um processo de aprendizagem, mas também um processo de participação
e doação de um pouco de mim nesse que vai ser o futuro sistema de arte angolano, né? Está num período de construção ainda, né? Certo, certo. E tem algum incentivo, assim, sei lá, nas escolas, sei lá, visitação de escolas públicas e nas exposições, ou ainda é uma coisa muito nichada, muito desse nicho de colecionadores, ou tenta se ampliar um pouco mais para chegar em outras classes sociais? Como é que vocês trabalham com isso? Entende? Eu penso que sempre esteve, só nunca teve essa comunicação mais abrangente, né? Eu, pessoalmente, estudei numa escola público-privada, de iniciativa católica, e nós tínhamos esse contato com a arte, tínhamos esse contato com produção artística. As escolas privadas focam muito nisso, né? E são os arquitetos que, pronto, têm talento em artes que tornam-se professores de artes visuais, artes plásticas, né? As escolas privadas têm muito isso, as escolas públicas também, né? Então, esse contato com as artes já é muito antigo e é parte da educação ou do sistema de educação angolano, né? Só que nunca teve uma abrangência maior e socialmente ela não é tão focada ou valorizada. Claro, as pessoas querem primeiro, antes de tudo, comer, depois é que vão apreciar, né? Então, mas em si, sempre esteve presente e sempre fez parte do sistema de educação local. Ah, legal, Marcos. Eu queria te agradecer, então, o seu tempo, sua fala, me explicar para a gente um pouco sobre esse sistema. Não sei se faltou alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que você acha interessante falar do sistema em particular da Angola, que a gente não tocou no assunto. Sim, sim. Uma coisa, por exemplo, que nós precisamos muito, que vocês têm bem, né? Não sei se é só uma particularidade dos governos socialistas por lá, mas são editais, né? Nós realmente, internamente, precisamos de mais editais que deem financiamento às artes, né? E aí eu estava a falar há pouco com uma produtora brasileira, né? Porque estávamos a focar para o Funarte, e eu disse, eu acho que esse é o momento da minha vida que eu quero ser brasileiro, porque é fundo dá em todo momento, em todo canto. Fundo para intercâmbio, fundo... Uau, my God! Vocês É têm que a gente tudo na tem, mão nesse momento. é que tem várias escalas, né? Tem federal, estadual, Estadual, municipal, municipal. mas tem que conseguir muitos para conseguir viver. Tem que conseguir todos, assim, né? Tipo, virar um craque do edital, praticamente. Não, é sério! Não, edital já é minha praia, é o básico. Mas realmente é um detalhe, é um aspecto que nós, a nível institucional, precisamos. E nós temos uma lei de mecenato muito boa, muito bem escrita, mas muito mal aplicada. Então, esse é um aspecto que eu acho que nós precisamos também, né? Melhorar, né? Certo. Obrigada, viu, Marcos, pela sua atenção. Obrigada, Karine. Um abraço. Até já.